No livro de João, no capítulo 4, versículo 8, está escrito que a mulher samaritana deixou o cântaro que ela carregava ali ao lado do poço. Ela saiu da cidade, foi buscar água, mas depois de ter encontrado Jesus naquele lugar, ela deixou o cântaro, aquele peso que ela sempre carregava, para buscar a água e levar de volta para a cidade. A Bíblia diz que ela deixou ali do lado do poço e voltou correndo para a cidade falar para todos sobre o que havia acontecido com ela, sobre o encontro dela com Jesus e tudo o que Jesus falou para ela, do perdão que ele liberou para a vida dela e da forma que ela precisava agir dali em diante para poder receber a salvação, não somente para ela, mas também para toda a casa dela. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Todo esse peso que você tem carregado, talvez um peso de longos anos que você tem levado sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, Jesus está mandando dizer que hoje mesmo você pode ser liberto deste peso. Hoje mesmo Deus quer te libertar desse peso que tem incomodado, que tem te causado cansaço, tristeza, angústia, desespero e às vezes até você passa por momentos de ansiedade, não saber do que vai fazer. Quantas vezes você se pegou doente, tentando ou pensando em desistir de tudo e não fazer mais nada? Deus quer colocar um fim nesse quadro. Hoje, tudo isso pode passar, se você acreditar e aceitar que Jesus Cristo pode fazer isso na tua vida. Eu conheci um homem que há muitos anos, ele viveu no sítio. Ele ganhou uma herança do pai dele. Por falta de conhecimento, de entendimento, ele não tinha muito jeito para essas coisas, com os impostos do governo que precisavam ser pagos, transferência daquela herança, daquele pedaço de terra que ele ganhou de herança do pai dele. Ele precisava ir no cartório, fazer os documentos, fazer o registro, fazer a transferência para o nome dele, pagar os impostos. Mas o homem era muito humilde, criado no sítio, não tinha noção dessas coisas e acabou deixando como estava. Era dele. O pai dele deixou para ele e ele sempre dizia: é meu, aquele pedaço de terra é meu pai deixou para mim. E o tempo foi passando, claro, a dívida foi aumentando. Muitas dívidas, valores dos impostos, com juros. Chegou um tempo, há quase 30 anos, e aquele homem já não conseguia mais pagar aquela dívida com que se encontrava aquela faixa de terra que ele ganhou de herança do pai. Ele começou a ficar preocupado, ele já estava numa idade avançada, e ele tinha aquela preocupação porque ele não sabia quanto tempo mais de vida lhe restava. E ele não queria deixar aquela dívida, aquela dor de cabeça para os seus filhos e filhas. Uma certa vez a esposa dele começou a ir na igreja. Ela estava passando por um momento de enfermidade também, e uma filha dela a levou numa igreja evangélica, e ela começou a fazer uma campanha de cura naquela igreja. E Deus a curou. E ela falou assim: por que não também orar em favor dos problemas do meu marido? Mesmo contra a vontade do esposo, que ele não queria que ela fosse da igreja, ele não gostava que ela frequentasse as igrejas evangélicas. E mesmo assim ela ia. Ela buscava a ajuda de Deus, talvez com um pouco de preocupação, porque estava, na verdade, contrariando a vontade, o desejo do marido dela. Ela estava desrespeitando o desejo do marido. Mas ela não estava fazendo nada de errado. Nada que denegrisse a imagem do esposo. Somente ela queria fazer as suas orações e se aproximar de Deus. Pedi também para que Jesus abençoasse a casa dela. E ela começou a fazer aquela campanha também em favor do esposo, para que ele conseguisse resolver os seus problemas que estavam afligindo a vida dele. Um tempo depois, um filho dela começou também a ir junto com ela. Um dos filhos começou a ir na igreja, acabou conhecendo Jesus, desceu as águas do batismo, e ele também começou a fazer oração junto com a mãe, pedindo para que Deus auxiliasse
daquele problema que o pai carregava. Um problema que provavelmente ficaria para os herdeiros, se não fosse resolvido a tempo com o pai. Não passou tanto tempo, veio uma resposta de um outro lado do mundo, lá do outro. Em pouco tempo de oração, logo veio a resposta. Deus enviou alguém lá da Ásia. A pessoa trabalhava lá, voltou para o Brasil e queria investir aqui. E ficou sabendo desse terreno que aquele homem estava vendendo. Ele procurou a família, fez uma oferta, e mesmo sabendo dos valores que estava carregando aquelas terras, de multas, juros e todos os impostos, as taxas que precisavam ser pagas do cartório, mesmo assim o homem disse que gostaria de adquirir aquela terra porque ele queria fazer um investimento ali. E ele fez uma proposta. O homem então se viu abençoado com aquela proposta e aceitou a oferta que o homem fez. Mas é importante lembrar também que antes da chegada daquele homem lá do outro lado do mundo, o dono daquelas terras, aquele senhor, começou a ir na igreja também. Ele acabou sendo convencido pela esposa, o filho, os netos começaram a ir na igreja e começaram a apresentar Jesus a ele. E diziam para ele: vamos, mesmo que o senhor não goste muito, vamos lá na igreja, nós vamos orar pelo Senhor, nós vamos pedir para que Deus dê uma solução para esse problema e logo Jesus vai entrar com uma providência e vai te ajudar, vai resolver tudo isso. O homem, depois de sempre se recusar, dizer que não queria ir, ele acabou indo. Foi com a esposa, foi com o filho, os netos, e acabou frequentando a igreja. E depois disso, Deus abriu a porta da felicidade, Deus abriu a porta da bênção que chegou na vida daquele homem. A pessoa que veio lá do outro lado do mundo comprou aquelas terras. Com o dinheiro, o homem conseguiu viver tranquilamente o que lhe restava de vida. E não deixou nada de preocupação para os herdeiros e as herdeiras também que ficariam após ele. Deus abençoou a vida daquele homem. E assim também Deus quer fazer na sua vida. O que você tem carregado? Qual é o problema que aflige a tua vida, a tua saúde? O que te preocupa hoje? Jesus manda dizer: você vai largar o seu peso. Tudo isso que tem perturbado a sua forma de viver está chegando ao fim. Deus está chegando até você como ele chegou para aquela mulher que foi buscar água naquele poço. Depois de ouvir as palavras de Jesus, a mulher largou o peso, nunca mais carregou aquele peso que ela levava. Era humilhação, porque ela precisava ir naquele lugar longe das outras pessoas. Ninguém gostava dela, ninguém queria aquela mulher por perto. Ela foi liberta. Todos começaram a olhar para aquela mulher de forma diferente a partir daquele dia. E ela deu testemunho de transformação de vida. E é isso que Jesus vai fazer com você também. Você vai dar testemunho de mudança de vida, de solução que veio do céu para te ajudar. Você só precisa deixar Jesus entrar no teu coração e fazer essa obra. Acredite, Deus se preocupa com você. Deus quer ajudar você nesse caminho. Deus quer livrar você desse peso que tem te machucado. Chega. Deus chegou hoje para dizer: meu filho, minha filha, você está livre. Acabou. Passou. Você não precisa mais nem mesmo olhar para trás para lembrar do quanto você sofreu. E se lembrar vai ser apenas para dar testemunho da transformação que Deus fez na tua vida. E você vai também espelhar toda essa bênção para a tua família. Dividir com toda a tua casa. Porque hoje a salvação chegou na tua vida e na tua casa também. Em nome de Jesus.